sobre o tema de Alexandre de Moraes e Elon Musk, que surpreendeu a mim a forma como ele se envolveu num tema que é um tema particular do Brasil, mas naturalmente ele já vem fazendo um movimento no Twitter de liberdade total nessas questões relacionadas a contas que foram fechadas, perseguidas, não só no Brasil, mas fora. Um dos motivos dele ter comprado o Twitter, segundo o próprio, foi para poder aumentar o nível de democracia nas redes sociais e da informação, pelo menos do ponto de vista dele. Elon Musk é um mega ultra empresário, onde algumas pessoas que buscam diminuí-lo tratam como ricaço. No meu caso, pelo menos quando eu olho para o Elon Musk, eu vejo uma pessoa extremamente capaz, um cara que sonhou e realizou coisas incríveis, um cara que tem uma cabeça hoje que fala sobre a questão da importância de a gente popular outros planetas, está olhando muito mais à frente. Aí alguns ignorantes falam, para que gasta dinheiro mandando foguete para fora, sendo que tem a fome no Brasil? E ele deu uma resposta muito boa, ele falou, o número para poder matar a fome, eu acho que era algo em torno de 7 bilhões de dólares. Ele falou, eu dou. Se alguém me provar que vai conseguir acabar com a fome de forma definitiva, pode vir aqui buscar o cheque que eu vou pagar. E nunca ninguém apareceu, porque a fome é um bom negócio também, viu, gente? As pessoas que acham que tem muita gente querendo resolver o problema da fome, tem muita gente se aproveitando desse negócio, entre aspas, que é a fome. Mas, Ketzmann, eu queria suas primeiras impressões, não vou fazer uma pergunta específica, mas esse imbróglio envolvendo Alexandre de Moraes e Elon Musk. Me fala um pouco a sua visão do papel de cada um deles nesse momento. Bom, primeiro que na minha opinião a gente está falando de um cara, eu fico brincando, é uma espécie de Jekyll and Hyde, né? O médico e o monstro. É um gênio, empreendedor, empresário fantástico, um cara capaz, como você mesmo disse, de construir carros elétricos. Mudou a indústria automotiva mundial, né? Um cara capaz de construir foguetes retornáveis, não foguete ele mudou aquela expressão que é foguete não dá ré, o dele claro, o dele volta para cá, um cara que tem o projeto Neuralink, que é de implante de gadget cerebral. É um gênio nos negócios, mas isso não impede de ser maluco. E de cometer erros. Não, ele de fato ele é maluco no aspecto de, infelizmente, até porque isso é público, né, é um usuário de drogas pesadas. E aí eu, sinceramente, não sei se isso acaba não interferindo de alguma forma, tanto na parte cognitiva quanto nesses ímpetos que ele tem. Mas neste caso específico, Rodrigo, eu não gostaria de falar de Elon Musk como empresário personagem, porque a gente está falando de uma empresa privada que tem uma unidade aqui no Brasil. É uma multinacional de origem americana com unidade no Brasil. E aí, para mim, é incabível uma empresa que opera no Brasil, seja ela nacional ou estrangeira, vir afrontar o poder judiciário brasileiro dizendo assim, não vou te respeitar, não vou te obedecer, não te reconheço legitimamente, te acuso de crimes. Né? Mas isso ela tem o direito, só um minuto, ela tem o direito de acusar. A uma empresa não, Rodrigo, não tem. Não tem. A meu ver, não tem. Uma empresa ela tem não só o direito, como o dever de, na minha opinião, qualquer empresa, qualquer CNPJ, tem o direito e o dever de acusar qualquer um que tenha utilizado a sua plataforma para cometer crimes. Inclusive, é uma coisa que é desejável. Mas espera, não é isso que eu estou falando? É o seguinte, essa empresa está acusando se ele o ministro Alexandre de Moraes de ter cometido crime. Eu não acho que tem erro dele acusar. O erro é ele não provar. Se ele está acusando, é um direito. Se ele não provar, é um problema. Bom, Rodrigo, assim, é uma... Vou te dar um exemplo, Ketzmann. Você me perdoa de ter te interrompido ou ter evitado isso, por mais que meu déficit de atenção não ajude, não contribua. Mas se uma pessoa entra aqui na 98 e começa de forma errada, cometer crimes e delitos, fazendo acusações levianas e tudo, se eu não fizer o meu papel de gestor e acusar essa pessoa de estar usando a minha plataforma para se beneficiar de forma a prejudicar alguém de forma leviana, incorreta, eu estou sendo cúmplice daquela pessoa. Então eu tenho obrigação de fazê-lo aquilo. Como, por exemplo, quando o Bolsonaro foi numa entrevista na Globo e o William Bonner o interrompeu inúmeras vezes, o confrontando com informações no qual ele estava dizendo e que não condizia com a realidade. Ponto. Só para lembrar, assim, no caso do Twitter, o Elon Musk fez acusações gravíssimas, sérias, no qual ele disse ter posse de e-mails trocados entre ele e um ministro, onde há, sim, um entendimento de um crime e que ele quer acusá-lo daquilo. Você acha que está errado ele fazer isso? Acho, mas o entendimento do crime a partir de quem? Quem que julgou que é um crime? Mas a gente
Quando eu vou acusar uma pessoa, é a partir do nosso entendimento, dentro da legislação, aquilo pode ser um crime. Não quer dizer que eu quero que... Não concordo, não. Mas como é... Eu posso te acusar de um crime a partir do que o ordenamento jurídico local... Então é isso que a gente espera que ele tenha feito, né? Ele tem lá os advogados no Brasil, ele tem os entendimentos daquilo e ele tem o direito de de acusar alguém e, na minha visão, ele deveria ter o dever de pessoas que fazem pedofilia, pessoas que vendem droga, pessoas que fazem... É isso que estão querendo cobrar que o Twitter seja responsável, Twitter não, né, o X, e ele quer se eximir disso, ele está dizendo que não, as pessoas têm direito de pensar e se manifestarem livremente dentro da minha plataforma. E ele quer se eximir, quando eu falo o X, como falo Instagram, Facebook, todos essas WhatsApp, todos eles acham que é mais ou menos assim, olha, a plataforma é minha, você vem aqui e fala o que você quiser. Não sou eu que estou falando, é você. Eu discordo frontalmente que possa ser assim, mas discordo mais ainda, Rodrigo, até para passar a bola para o Claré, que haja a possibilidade de uma empresa afrontar o sistema judiciário brasileiro. Isso, para mim, ele acusou o Alexandre de Moraes. Não foi o sistema judicial brasileiro. O Alexandre de Moraes não representa o sistema. Ele é uma pessoa... Eu discordo da sua visão. Não é isso. Ele imputou ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não é uma pessoa, Rodrigo. A gente tem que parar de achar que o Alexandre de Moraes é um maluco que está em Brasília encastelado sozinho, dando canetada. Ele é um ministro empossado do Supremo Tribunal Federal. Ao lado dele, ele tem uma penca, dezenas de assessores jurídicos para lá de capacitados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, hoje saiu em defesa da instituição. Eu vejo aqui um ataque contra o Supremo e contra a instituição judicial do Brasil, e não contra o Alexandre de Moraes. Mas é a minha opinião, obviamente. Então, só para eu entender, quando a gente fala sobre poderes, amigo Claré, me ajuda a entender o raciocínio do Ketzmann. Não pode fazer isso com o Alexandre de Moraes, mas pode fazer isso com o Trump, com o presidente Bolsonaro ou com outro político qualquer, inclusive o próprio Lula, que infinitamente sofrem ataques, mas são do executivos. Esses podem ser atacados, mas o Alexandre de Moraes não pode ser acusado porque ele representa uma instituição. Você comunga desse raciocínio ou você tem uma visão diferente? Deixando claro que não foi isso que eu falei. Não, mas literalmente porque... Nem perto disso. Existe isso no Brasil, no mundo. Mas né? No mundo foi o que eu falei, só deixando claro. É porque não pode ser seletivo, Ketzmann. A gente nunca que não falou, é o meu por caso exemplo, também. A gente nunca falou, por exemplo, das plataformas que bloquearam, por exemplo, os parlamentares. Foi uma afronta, então, o que foi feito com os parlamentares que tomaram a conta dele, e o Alexandre de Moraes, ele tem um poder, ele está num status diferencial dos deputados que foram eleitos pelo povo. Ao contrário, ele representa o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário. É por isso que eu estou dizendo que o ataque não foi contra Alexandre de Moraes, foi contra o Supremo. Você está corroborando com a minha tese. Não, mas aqui não tem nenhum momento ele falando sobre isso. A gente tem que dar a informação correta. Eu li todos os tweets do Elon Musk, que foi direcionados ao Alexandre de Moraes. Não ouvi, mas você está considerando o Alexandre de Moraes a entidade. É o ministro responsável por esse caso. Bem, mas então, perfeito. Você tem o entendimento da entidade, eu tenho do CPF, você tem do CNPJ. Mas eu posso estar errado. Como eu também, claro. Perfeito. Claré. Bom, primeiro, a todos que nos acompanham, quero dizer que vivemos um momento difícil no Brasil. Uma pessoa que certamente é uma das pessoas que mais me ama na vida, me mandou, está acompanhando o programa, não vou citar, mas falou, cuidado com o que vai falar sobre o STF. Então, assim, hoje é um momento difícil que a gente vive no país, sabe, Rodrigo? Então, tudo que a gente fala, a gente tem que refletir muito. E antes de falar, eu vou ler o parágrafo 2º do artigo 220 da Constituição. É vedada, é proibida toda e qualquer censura, toda e qualquer censura, toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Infelizmente, nós estamos tendo algumas decisões judiciais que, no meu entender, a minha opinião, elas estão indo contra a Constituição e contra o nosso ordenamento jurídico. Essa questão do Musk, é óbvio que eu não acho que seja o caminho correto. Você fazer algumas ameaças de descumprir ordens judiciais, eu não acho que esse é o caminho correto. É quinta série mas me parece, Rodrigo, que a gente ficou meio que sem caminho, já que quem tem o condão de controlar eventuais abusos do STF é o Senado. Aí eu te pergunto, cadê o Senado para abrir um impeachment? Cadê o Senado para aprovar uma emenda à Constituição para limitar poderes do STF?
como ele não está aparecendo, e o Senado não é uma pessoa só não, tá? Muitas vezes eu vejo pessoas falando, presidente do Senado. Não, não. É o Senado, são 81 senadores, né? E, infelizmente, como o Senado me parece que não está agindo, parece alguém, mesmo de fora do Brasil, e tem que ser de fora, né? Senão coisas poderiam acontecer com ele. Quando essa pessoa aparece, há uma vibração daqueles que lutam pela liberdade, daqueles que entendem que estamos vivendo uma censura. Eu não tenho dúvida, Rodrigo, que nós estamos vivendo uma censura no Brasil. Isso, para mim, é um fato simples. Agora, o que é a tristeza para mim? A minha grande tristeza. Eu não vou ficar aqui chovendo molhado, falando, porque Alexandre, mas não vou ficar falando isso, não. A minha tristeza é que tem gente defendendo essa censura. Tem jornalista defendendo essa censura. Essa é a minha tristeza. Eu não tô nem aí para Alexandre de Moraes. Eu tô aí para você, cidadão brasileiro, que tá achando isso tudo normal e ainda defende a censura. Mas, Claré, eu tenho uma dúvida. Você está cobrando do Senado... Não é para você não, viu, Ketz? Não. Não é indireta para você. Até porque eu não defendo censura e acho que o que está ocorrendo não é censura. Então, não é o caso. Se eu entendesse como censura, eu me insurgiria contra, porque eu também sou contra censura. Mas você está cobrando do Senado o impeachment, né? Não necessariamente do Alexandre de Moraes. Mas o porquê que o Senado deveria fazer isso? Se o Senado você tem 81, né? 81 senadores, vocês... E a maioria, ou a totalidade, pensa de forma diferente do que você está colocando, por que eles deveriam pedir impeachment? Eu posso acrescentar uma questão antes de você falar, Clara? O mínimo que a gente pode concordar é que a gente está vivendo tempos estranhos. Assim como o Claré recebeu mensagem, eu já recebi também, Ketman deve ter em algum momento recebido, ou durante esse programa, em algum momento onde ele participa, as pessoas falam, Ketman, cuidado com aquilo que você fala, hoje o Brasil está diferente. Eu nunca, confesso que nunca, para mim nunca chegou. As pessoas às vezes têm medo de você, Ketman, com a gente eles são mais tranquilos. Não, porque talvez eu não me exponha a esse ponto, sabe? Mas eu acho que e eu também não acho que eu me exponho, eu acho que a partir do momento que eu vivo em uma democracia plena, onde eu vivo numa liberdade, eu não estou aqui ofendendo o ministro, eu não estou aqui ofendendo o Elon Musk, toda vez eu vou errar o nome dele. Eu não estou aqui criando um embate onde eu estou fazendo com que as pessoas se insurjam contra o STF. Então você jamais vai ser... minha discussão, mas tem motivo para se preocupar. Sim e não, porque eu já vi em alguns momentos arbitrariedades por parte do STF, no qual eu julguei arbitrário alguns casos que foi feito de forma equivocada e desbalanceada. No meu julgamento, eu concordo com o Claré e acho que sim, a gente tem hoje uma censura no Brasil que ela não é velada, mas ela talvez uma medida no qual as pessoas queiram colocar um contrapeso aí para a gente poder ficar talvez refletindo mais antes de falar, o que teoricamente não é um final do mundo. É interessante, eu não sei. Mas eu, por exemplo, eu escolho bem as palavras. Paulo Leite me liga hoje e fala, Rodrigo, vamos falar desse assunto hoje. Sempre a gente faz um alinhamento editorial, eu e o Paulo. Paulo tem uma experiência vasta no jornalismo. Isso ocorre desde que eu entrei no ar a primeira vez, para não colocar na conta do Alexandre de Moraes isso. O Paulo sempre fez essa troca muito legal, para a gente poder entender aquilo que está sendo dito, que é importante ser falado, aquilo que está exposto. Então, os atos que foram... no final de semana, colocados na rede social por parte de Elon Musk, a gente tem a obrigação, como veículo de comunicação, de falar sobre, e aqui a gente não está. E eu repito mais uma vez, dentro daquilo que está sendo apresentado pelo Elon Musk de acusação contra o ministro Alexandre de Moraes, ele precisa de ter provas que comunguem com aquilo que a gente espera de qualquer pessoa que acuse qualquer outro ser humano, que faça sentido. Então, quando ele fala, por exemplo, que o Alexandre de Moraes ele não queria ser tarimbado como a pessoa que censurou aquele post, ou aquela conta, ou aquela postagem, e que deveria se passar por uma política da própria plataforma, isso é muito sério. Porque não estou falando que foi feito isso, estou falando que a acusação do Elon Musk é essa. Se isso se comprova, na minha humilde opinião, Ketman, a gente tem um desvio de finalidade, no mínimo. Realmente, você imagina, se um ministro do Supremo Tribunal Federal obriga uma empresa a tomar uma atitude e reconhecer como sua, não como dele do ministro, da própria empresa, a atitude... Obriga a empresa a fazer... Para que ele não seja identificado como autor, é óbvio que isso é um crime. Mas, Rodrigo...
eu não só duvido, como eu aposto os pelos da careca que eu não tenho, que isso é uma mentira, que isso não aconteceu. O último que apostou aqui veio de... Mas esse cara escolheu um lado errado para apostar. Não vai fazer isso com você, Ketman. Mas, enfim, eu acho que o papel da imprensa... Rodrigo, só uma coisa. O Ex, no final do dia, soltou uma nota dizendo que como uma empresa no Brasil, blá, blá, está ciente e vai obedecer às determinações judiciais. Enfim, isso. Porque você falou uma coisa que chama muita atenção, gente. O Elon Musk, o mundo não é binário. E é uma coisa que eu... Esse cara, então, graças a Deus, não é, porque senão ele não era capaz de tanta coisa genial. Então, mas quando eu falo isso, até para nossa audiência, eu acho que é muito importante essa reflexão. Eu quero te passar a palavra, tá, Clara? Toda vez que a gente fala sobre a censura, parece que a gente está defendendo a direita e atacando a esquerda. E quando a gente fala sobre os excessos do Alexandre de Moraes, parece que a gente está refletindo a todo o STF, ou então também resumindo Alexandre de Moraes a esses erros que ele vem cometendo, na nossa humilde opinião, os excessos que ele vem cometendo nesses últimos tempos. E o mundo não é binário. A pessoa de esquerda tem o direito de concordar ou discordar das atitudes do Elon Musk. As pessoas de esquerda têm o direito de concordar e discordar das atitudes do Alexandre de Moraes, porque no final do dia, gente, isso impacta. É um ciclo. O mundo dá volta e está dando voltinha ultimamente. E como você bem disse, Ketman, e eu sou esse cara, eu falei isso no início do programa, eu só quero reforçar. Se ele não provar, é mais um fanfarrão na nossa vida. Agora, se ele provar, a gente tem aí um fato. E esse fato merece, sim, ser muito bem discutido, esclarecido e dando a ele a amplo direito de defesa. Como se faz na democracia. É que o correto, ainda assim que isso seja verdade, Rodrigo, vamos supor que ele tenha provas cabais de que houve esse crime. Ele, não é o Elon Musk, a empresa, o X, deveria ir ao Ministério Público com essa documentação, entregar para o Ministério Público deveria agir e não o cara ir para o Twitter e fazer o que ele faz. Seguindo ritos tradicionais e não alternativos. Mas aí não seria o Elon Musk. Claré. Elon Musk, a gente tem que ver que é um homem à frente do seu tempo, né? A gente tem que tentar, é difícil para nós tentarmos entender a cabeça do cidadão. Talvez, não conheço ele, não tenho procuração para falar por ele, nem sou fã dele, mas talvez ele tenha receio de que, se fosse pelos meios formais, isso morresse. E aí, você já deve ter visto muito filme que o cidadão tem que fazer alguma coisa, o único caminho é jogar na imprensa. A imprensa é o verdadeiro quarto poder, né? O Elon Musk não conhece o Brasil, ele não sabe da seriedade do Ministério Público que a gente tem aqui no Brasil, tanto federal quanto estadual aqui em Minas Gerais. Ele não conhece. Às vezes ele pensou, será que o STF, já que ele acredita nisso no STF, será que ele não influenciaria? Então pode ter sido um caminho que ele encontrou ali, ou pode ser uma fanfarronice. A gente só vai saber no momento que nós vermos as provas. De fato, existe uma denúncia gravíssima. Eu acho que o mínimo é impeachment, se isso for verdade, mas tem que vir prova. Por hora, são apenas denúncias muito graves. Mas, cara, para a gente poder deixar uma coerência do programa, a gente entende que o direito de acusação, o Ketman fala que deveria seguir o rito tradicional, eu acho também, assim como Claré, eu não quero pôr palavras na sua boca, você já pega e confirma ou põe a sua versão, no qual, às vezes, o rito tradicional não funcionaria, mas falta responsabilidade em Elon Musk e o jeito dele é bem alternativo, o que gera estranheza para aquelas pessoas que gostam de seguir um protocolo mais conservador. E reforço, não adianta nada, são palavras ao vento, desde que não venha precedido de provas. Se vier com provas, traremos aqui também uma visão e o impacto que isso teria na vida do STF como um todo. Claré. Pois é isso. Como eu disse, o Elon Musk ele não conhece as nossas instituições, ele não sabe da seriedade do Ministério Público Federal, né, no caso, e faz parte. Então foi o caminho que ele encontrou, né? Antigamente seria a imprensa, hoje são as redes sociais. Jogou ali a denúncia, agora tem que trazer as provas, né? Não adianta simplesmente fazer uma denúncia, mas é uma denúncia importante e certamente levaria a um impeachment de um determinado ministro, eu não tenho dúvida disso. Mas, se tiver prova, sem prova, nada feito. Ô Rodrigo, assim, eu quero reforçar aqui
que a gente não pode ideologizar esse assunto, esse artigo 5º, essa liberdade, essa livre manifestação nossa constitucional. A gente não pode dizer que é direita, esquerda. Eu acredito que todo mundo queira se manifestar livremente, tanto direita quanto esquerda. É isso que as pessoas têm que pôr na cabeça. Isso não é uma briga direita-esquerda, isso não é negócio de Bolsonaro. Não é binário, bem polarizado, não tem nada a ver né? com nenhum deles. Então, assim, gente, eu queria citar aqui um esquerdista, inclusive viúvo de um extremista da esquerda, que é o Glenn. O Glenn Greenwald. Glenn Greenwald. É um cara que eu admiro muito, ele é de esquerda, eu discordo dele em 99% das questões, mas ele é um defensor da liberdade de manifestação, da livre manifestação. Quem não acompanha pode acompanhar nas redes sociais, ele está integralmente a favor do Elon Musk nisso. Por quê? Porque ele tem uma verdade, um valor, um princípio que é a liberdade de expressão. E que ele não comunga de todas as teses de Elon Musk, mas nesse caso específico existe aí uma convergência. Ketzmann. O Claré citou a imprensa, né? Ele falou assim, olha, o Elon Musk encontrou uma maneira diferente, né? Antigamente se fazia isso pela imprensa. E esse é o ponto, e eu concordo com o Claré. Essas grandes plataformas, Rodrigo, elas se tornaram verdadeiras empresas de comunicação. Não são mais redes sociais. Não é aquele lugar que a gente entra para bater papo e postar foto. Eu considero uma manipulação de informação, mas tudo bem, isso é um tema para outro programa. Eu estou dizendo assim, essas empresas elas se tornaram canais de comunicação. São empresas gigantescas de comunicação. A partir desse momento que elas hoje ocupam o mesmo espaço, talvez até maior do que a própria imprensa, a imprensa formal, essa que a gente representa, e se essa imprensa formal que a gente representa, a Rede 98, ela está circunscrita sob um arcabouço legal de regulamentação, de legislação, que se você não seguir, você está lascado. E que é ótimo, e que é bom, não é ruim, isso é necessário, inclusive, para que a gente tenha responsabilidade. Então essas empresas que hoje ocupam o mesmo espaço, elas têm que estar sujeitas também a regulamentações. É esse o ponto. E é isso que essas empresas não querem, Rodrigo. Porque elas querem ficar na seguinte situação. Eu sou uma empresa, não sou uma empresa de comunicação, mas é uma empresa de comunicação. Eu apenas abrigo a expressão de qualquer um. Então o Ricardo, se chegar no Twitter e falar o seguinte, vamos matar amanhã todo gordo e careca, porque gordo e careca, como eu, né, não pode existir. Magrinho, Ricardo, você está ótimo. Não pode existir. Ele vai dizer assim, não, isso aí é o Ricardo que está dizendo, não sou eu. Não, é você, porque a partir do momento que uma plataforma pega a minha opinião, dissemina essa minha opinião para dezenas ou centenas de milhares de pessoas através de impulsionamento, porque é isso que faz, para poder gerar engajamento, ganha dinheiro pra caramba com isso. É óbvio que elas têm que ser responsabilizadas e têm que estar circunscritas, Rodrigo, a uma regulamentação. Bom, a gente tem uma raiva do Eric, ele esquece de colocar o nome do jornalista aqui, eu estou querendo só ler o nome do jornalista. Eu gosto de dar a informação completa, tá, o produtor, Zé Ruelo. Ele manda aqui, só para a gente saber, sobre o tema que a gente está falando, que é o Twitter Files Brasil, que foi um jornal. Isso nasceu por conta de uma denúncia de um jornalista americano, que ele colheu alguns documentos e fez uma matéria. E dentro da matéria ele demonstra aí algumas questões das ações, segundo o próprio jornalista, que está direcionada a Alexandre de Moraes sobre sua supervisão e responsabilidade. Rodrigo. No qual o ponto, ele destaca 4 pontos. Por favor, Claré. É o Michael Schellenberger. Michael Schellenberger, muito obrigado. Então, a primeira, exigir que o antigo Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários que subiram hashtags que ele não gostou. Segundo, exigir acesso aos dados internos da rede social em violação à política da plataforma. 3, censurar unilateralmente postagens de parlamentares brasileiros. E 4, tentar transformar as políticas de moderação de conteúdo da rede social em uma arma contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses são os 4 pilares da sua matéria, da sua acusação, onde Elon Musk se baseia, né, e se inicia a partir daí uma série de postagens, né, de pronunciamentos através da rede social Twitter, no qual ele dá mais detalhes daquilo que ele validou, essas informações, né, em um Twitter, ele valida aquilo que é a matéria deste jornalista, tem um vídeo do jornalista fazendo Rodrigo, essas acusações. Fala, Claré. Acho que vale chamar atenção para o nosso público que esse jornalista, inclusive,
ele não gosta, não gostou, não aprova a gestão Bolsonaro. É um crítico do Bolsonaro, assim como Glenn Greenwald. Então, reparem. Mas são pessoas distintas. Aqui falando nada, não estamos falando nada aqui partidário e de ideologia. Esses dois jornalistas são até meio de esquerda. Bom, o Glenn com certeza. Esse Michael, não diria que é de esquerda, mas ele critica o Bolsonaro e ambos estão defendendo a livre manifestação, estão a favor do Elon Musk nesse caso. Não tem a ver com partido. Gente, em 3 minutos eu vou ler aqui as mensagens todas que a gente recebeu antes do final do programa. Você tá rindo, Ketzmann. Esse sorriso seu, eu reconheço fumaça de longe. A minha risada foi agora assim, impressionante, porque o Claré falou assim, o cara ele é crítico do Bolsonaro. Cara, sinceramente, você acha que esse Schellenberger, sei lá o nome do cara aí, você acha que ele estaria a serviço contra Bolsonaro fora do país, gente? Com raríssimas exceções. Estão se lixando pro Bolsonaro, pro Brasil. Você acha realmente, Rodrigo, que o Elon Musk está preocupado? Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes é um traidor da pátria. Você realmente acha que ele está preocupado com a nossa situação, com a democracia do Brasil? Rodrigo, o Elon Musk, ele comprou o Twitter em outubro de 2022 e o Twitter valia 40 bilhões de dólares. Sabe quanto vale o Twitter hoje? Pouco mais de 12 bilhões. O Brasil caiu para 4º lugar em audiência no mundial do Twitter. Ele perdeu receita pra caramba. E uma parte grande da receita que ele perdeu, a maior parte, veio justamente destes perfis que o Xandão mandou bloquear e mandou cortar. E aí pode discutir judicialmente se é correto ou não. Mas a questão tá aí, Rodrigo, é grana. Parar com essa história de achar que alguém tá preocupado com o Bolsonaro, com o Xandão. Aí a gente sai do campo. Como se o Musk fosse o defensor da democracia mundial. Mas vocês estão de sacanagem, você vai me perdoar, mas a gente sai do plano onde a gente está fazendo algumas referências relacionadas ao que está sendo publicado, e aí você começa a fazer quase que ilações relacionadas à vontade ou desejo de Elon Musk. Você não tem aí uma informação que te categorias ao ponto de você afirmar isso que você disse. E eu não estou aqui para proteger ele, eu estou aqui para proteger a informação. Eu entendi o que você está falando. De fato, é uma ilação da minha parte. Mas do outro lado, com aquelas pessoas. A gente tem que só tomar cuidado com isso, que a gente tem. A nossa audiência, quando ouve, parece que a gente tem. A nossa Rodrigo, intenção, obviamente, é imprimir a nossa opinião, nosso ponto de vista, você está correto. Mas a gente tem que separar aquilo que a gente acha daquilo que a gente está relatando, aquilo que a gente faz. Eu discordo, por exemplo, veementemente da sua visão com relação à forma como o Elon Musk está lidando com isso. E eu já falei acha que ele é um defensor mundial da democracia? Não, eu não acho que existe um lado nem outro. Eu acho que faz parte da política e da plataforma. Quando ele comprou, ele falou que ele faria isso. Ele comprou para isso. Então ele só está seguindo o caminho dele. Agora, se é certo ou errado, não é, mas ele é coerente. Fala, Claré. Não, só porque senão nós vamos entrar numa viagem aqui, mas o fato o Ketzmann está adivinhando a mente do Elon Musk, mas a denúncia que o Schellenberg trouxe do Twitter, que o Elon Musk fez em relação ao ministro do STF, não vale. Ele traz uma denúncia grave, essa só Você acha que a denúncia é verdadeira? O que ele pensa do Elon Musk, beleza. A gente não sabe, a gente tem que ver as provas. Ele é a mãe de Ná. Você está falando que não é sem ver. Você está querendo que a gente fale também sem ver. Não, estou fazendo a pergunta. Não, estou perguntando se ele acha, não estou dizendo que não é. É igual a história ele falou do Glenn Greenwald. É igual o negócio da Lava Jato, é igual aquele não sei o que, Assange, do Wikileaks e Lava Jato. Foram sérios. O Wikileaks foi sério. Eu quero saber o seguinte. Julian Assange tem um livro maravilhoso que é o Cypherpunk, que vocês devem ler. Eu quero saber o seguinte, todos esses grandes arautos da democracia, das liberdades e tudo mais, eu sinceramente, pode ser até, e é uma ilação, claro, pode ser até má vontade da minha parte, mas eu não acredito nesse espírito de nenhum deles, não.